Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, pessoal. Agora eu vou ter que ver aqui o chat para ver qual é que vai ser, qual é que seria. Digam para mim se vocês me ouvem e me veem direitinho aí no Meet. E daí é nóis. Bom dia, Laís. É os guri, então. Veja. Gabriela, Maria Eduarda. Aham. Então foi, né? Bem mais legal. Quer dizer, porque a gente consegue transpor a tela, para mim vai ficar mais fácil. É que assim, ó, deixa eu te explicar. Eu tenho um cabo de internet aqui, e esse cabo de internet ele não vai até lá o outro quarto onde estava. Então agora eu consigo botar o computador aqui, eu não preciso usar o quadro. Nós vamos poder fazer transposição de tela, o que para mim é muito bom, porque assim eu consigo mostrar para vocês, por exemplo, a minha tela inteira aqui, ó. E quero saber também uma perguntinha básica. Se todos estão vendo em modo apresentação. Só que agora, gente, eu não enxergo o chat. Então deixa eu explicar um negócio para vocês. São poucos alunos, tá? Em torno de 10 a 15 alunos assistindo durante a manhã, eu tenho percebido. Só ainda está preferindo assistir na tarde, alguns. Então, assim, tá com dúvida, não entendeu? Abre o microfone, pastor. E aí eu já, no momento que eu puder responder, eu paro e respondo. Vai ficar um pouco mais interativo entre nós também. Não tenham vergonha de desbloquear. Isso é uma coisa que eu tô falando. Não pode ser que não sejam com todos os professores assim. Mas comigo, por favor, falem comigo, para a aula, pergunta, porque assim a gente continua mantendo como se fosse uma interação da sala. Eu sei que a gente não substitui, né? Eu tô louco para uma aula presencial, mas eu acho que desse jeito a gente consegue construir uma relação um pouco melhor, porque eu não sei nem a voz de vocês. Então, se vocês puderem, quando está com dúvida, parar, chama, Sor. Aí daqui a pouco eu vou lá e falo. Se eu puder parar na hora, eu paro. Beleza? E como eu não enxergo o chat, alguém tem que abrir o microfone para me responder se vocês estão assistindo uma apresentação escrito Interações Atômicas e Moleculares. Alguém faz isso. Zero membros para me ajudar. Não sei se vocês podem falar também. Deixa eu ver, tem um chat aqui. Ok. É isso, gente. Então eu vou começar a aula, beleza? Tá, olha aqui. Então, a gente tava. Ops, não é isso aqui. Não é essa aula. É essa aula aqui com vocês. A gente tá tendo orgânica. Agora que eu me lembrei. Aquilo ali é da outra turma. A gente tá tendo orgânica. Ops, de novo na apresentação errada. Aqui. E a gente, na aula passada, portanto, terminou lá os nossos hidrocarbonetos, a nomenclatura deles, e a partir de agora eu vou iniciar o estudo das funções orgânicas, começando pelas duas principais, as duas mais faladas, quer dizer, a fenol até não tanto, mas álcool, porra, né? Álcool simplesmente é o cara do momento, né? O álcool em gel, famoso, 70% álcool, né? Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai iniciar o estudo das funções oxigenadas, mas também não só as oxigenadas, como as nitrogenadas também, as aminas. Oh, yes? Então, vamos falar aqui, ó. Alguém abriu o microfone, é importante que me diga se está tudo ok. Já aproveita e diz, tá? Se quiser parar. Então, olha só. Vocês receberam uma apostila no grupo na qual eu falava, eu tenho todo esse conteúdo aqui escrito da mesma forma. Então, o porquê que eu achei que vai nos facilitar essa questão da transposição de tela? Você já tem a apostila, tudo que eu queria botar no quadro é o que tem na apostila e eu botei ele nos slides. De qualquer forma, eu passo esses slides para vocês, embora seja exatamente igual ao que está na apostila, tá?
A gente começa falando da primeira função orgânica oxigenada depois dos hidrocarbonetos, que se chama função álcool. A função álcool, ela vai depender aqui de um novo tipo de radical. Aqui. O álcool vai ser toda aquela substância carbônica e a gente começa a representar aqui, ó, como R, toda uma cadeia carbônica. Pode ser uma cadeia gigantesca, tipo, sabe? Muito grande, para cá, e a gente representa ela como um R. Isso tudo tem que estar ligado a uma hidroxila ou oxidrila, nos nomes mais antigos. E agora é interessante que a gente perceba que a gente tem uma cadeia carbônica grandiosa aqui e um OH ligado a essa cadeia. Por que que eu não coloquei, por exemplo, aqui uma ligação dupla? Porque tem que entender que o álcool é uma hidroxila ligada somente a um carbono saturado, o que significa que o carbono precisa ter ali ligação simples entre os carbonos, ó, simples. Ah, Sor, mas e se tiver uma dupla e o OH? E eu sei que ele não é uma cadeia aromática, então ele não pode ser um fenol nem um álcool. Como é que eu vou saber qual é a cadeia? Se tem uma ligação dupla, vai ser uma cadeia que a gente costuma chamar de enol. E ela é uma cadeia extremamente instável, ela é uma cadeia de transição, que significa que nós só vamos estudar ela lá na isomeria do tipo isomeria de compensação. Aquela isomeria que a gente tem ali um equilíbrio entre dois tipos de substância. Uma substância que vai ser um aldeído e um enol, e uma cetona e um enol. Mas isso mais lá na frente. Por enquanto, nós vamos saber aqui só para identificar essas funções. E para que tu nunca esqueça, o álcool é toda substância que tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. Esse R aqui, portanto, sendo uma cadeia saturada. Quer dizer, nem precisa ser uma cadeia saturada, mas o carbono na qual a hidroxila está conectada, ele tem que ser saturado. Quer ver? A gente vai ver uns exemplos aqui, ó, das nossas cadeias que tem. Portanto, aqui uma aromática, aqui uma fechada saturada e aqui outras saturadas. Olha que interessante. Esse álcool aqui, famoso etanol, ela é uma cadeia aberta, que portanto nós vamos chamar de cadeia alifática, e ele possui uma hidroxila aqui ligada a um carbono, que se eu abrisse ele aqui bonitinho, ele teria essas ligações com o hidrogênio. Então, se eu tirasse esses hidrogênios aqui, né, eu posso botar um aqui e um aqui, fazendo com que esse carbono seja um carbono saturado. Portanto, eu tenho o meu álcool. E ainda mais, posso te dizer que ele é um monoálcool porque ele tem uma hidroxila. Já o cara aqui do lado, na mesma situação, possui duas hidroxilas para esses dois carbonos. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Qualquer coisa para a aula. De forma que essas duas hidroxilas aqui fazem esse cara ser um diálcool, tá? Diálcool sendo, portanto, duas hidroxilas, dois álcoois ali, duas cadeias, desculpa, dois radicais álcoois, tá? Agora, olha aqui, olha bem, presta atenção. Essa cadeia aqui, ela é uma cadeia fechada, mas uma cadeia saturada, porque toda ela aqui tem ligações simples. Portanto, esse carboninho que está aqui, ele está ligado a somente um hidrogênio fora, que não aparece, mais um carbono que está aqui, um carbono que está aqui, e a nossa hidroxila alcoólica. Este cara é o pentanol. Ciclopentanol, desculpa, o ciclopentanol. Ele tem 5 carbonos, uma cadeia cíclica e o seu radical OH. Agora, aqui, ó,
Esse aqui. Todo mundo para o que está fazendo e olha para esse. E me pergunta, mas isso é uma cadeia aromática. Ele não é para ser um fenol, tu tem que cuidar. Porque o tá parecendo mal aqui, ó. Tá escrito CH2 e o OH. É isso que tá aqui. Então, é aqui a presença do meu álcool. Esse cara aqui é o meu álcool, não esse aqui. Isso aqui é um fenol igual. Desculpa, um anel aromático normal. Aqui eu tenho o meu álcool nessa posição, porque esse carbono é o meu carbono que é saturado, certo? E bom, onde é que a gente usa esses caras aí? Porra, no quitão, né, de nitrix. Vocês não gostam de tomar um quitão, balalaica nitrix? Com certeza, né? Quem nunca foi para CB comprar no Bebids um quitão de 20, né? Aquele mortal destruidor. Então, o álcool nada mais, não tá, e não só nisso, né? Não tá presente só no kit, ele tá presente ali no perfume, ele é um combustível, ele hoje está sendo utilizado como antisséptico muito, quer dizer, hoje para a maioria das pessoas, porque sempre foi, né? Antisséptico. E outra coisa, essa coisa de andar de máscara e andar de luva só é novo para a sociedade normal, porque a gente que é da química, dos laboratórios, da biologia, a gente é muito acostumado a viver com isso. Eu, por exemplo, quando eu era bolsista de um laboratório lá na URGS, eu fui bolsista há 2 anos no laboratório de análise cromatográfica de vinhos. Eu tinha que andar de máscara o dia inteiro porque eu trabalhava com diclorometano. Também trabalhava com outros compostos aromáticos que liberavam benzeno. Então eu passava com uma máscara tipo aquela dos filmes, sabe? Que os caras estão na guerra, aquela que tem duas saídas aqui, parece um ETzinho. Eu andava com aquelas. E luva o tempo inteiro, luva de alta resistência, porque a gente trabalhava com compostos muito quentes. O mínimo era 300 graus Celsius. Então, o álcool, por que eu falei isso? Porque a gente tá, esses são EPIs, né? E o álcool hoje ele está sendo quase como um EPI. Cada um carrega o seu alquinho para cima e para baixo. Tem uns que tem cheiro de massa verde. Então, é porque eu comprei um na farmácia que era só alquinho, tinha cheirinho de massa verde. E aí tem uns que agora já vem até aromatizado, portanto, então ele basicamente se tornou um EPI com essa pandemia do que está acontecendo aí. Mas o importante lembrar também é que o álcool ele é tóxico para o organismo. Ele faz mal beber. Sim, tu pode ter uma cirrose se tu beber a full kit de 20. E ele age como depressivo do sistema nervoso. Ah, eu fico tri feliz quando eu tô bebendo kit lá na Sônia. Sim, mas é porque não tá feliz exatamente por tu tá deprimindo teu sistema que tu fica mais desinibido, que tu começa a enxergar as coisas mais tonto, que tu já perde a noção, né? Porque o bêbado ele é sem noção. E não adianta dizer que não fica sem noção, porque todo bêbado fica sem noção. E possui, então, portanto, uma grande importância na indústria química como um combustível, né? O Brasil, por exemplo, na política de substituição de combustível lá na época da crise do petróleo, por falta de petróleo que teve, né, por causa da guerra do Yom Kippur, lá em 1973 faltava petróleo, sobrava o quê? Rolou para fazer uma substituição de combustível. O Brasil começou a produzir seu álcool e inserir ele no mercado. O interessante lembrar é que hoje, atualmente, está tendo uma crise de superprodução de petróleo. Tem mais petróleo do que gente para usar. Por causa da pandemia, está caindo. A Petrobras aí teve, por exemplo, um prejuízo de 50 bilhões, pelo que eu entendi. Imagina se a Petrobras teve, imagina os países que dependem do petróleo, né? Então, ele tem aí essa importância no mundão. Agora, o que que eu quero que vocês vejam aqui, ó, sobre a nomenclatura. Deixa eu dar uma olhadinha rapidão. Ops.
como é que tá a cena aqui, se tem alguma pergunta. Tá tudo falado ali de boas mensagens, então volta para as funções. Olha aqui. A nomenclatura dos álcoois vai ser sempre a coisa mais importante que a gente vai ter que saber. Porque com a IUPAC a gente vai terminar em ol. Sempre vai ser o metanol, o etanol, ou se começar a ter mais carbonos, vai ter que posicionar, a gente já vai falar nisso aí. A palavra ol vem do álcool, mas tu não pode esquecer que o fenol também termina em ol, que o enol também termina em ol. Então tu não pode afirmar que pelo nome ele vai ser um álcool direto, certo? Tu tem que cuidar, não é só pela última letrinha que tu vai saber. Tu vai ter que ver todo o nome todo o nome do composto, tá? Bom, contém então, portanto, o OH ligado ao carbono saturado. Em todos eles aqui dá para a gente perceber que está ligado a um carbono simples, né? Um carbono com ligações simples. Bom, a numeração da cadeia, se lembra do passo a passo que a gente estava falando? Primeiro acha a cadeia principal, separa depois as ramificações, numera a cadeia principal. De que lado? Sempre mais perto do radical, sempre mais perto da dupla ou mais perto da ramificação, certo? Então a gente está no ponto agora aqui do radical. Nós temos o radical OH, né? Nesse caso aqui, nesses dois de cima não faz diferença, porque se eu botasse o H desse lado ia ser a mesma coisa, e se eu botasse desse lado, né? Agora, esse cara de baixo aqui, o 2-metilpropanol, olha aí que interessante. Se eu tivesse dito para vocês que dá para numerar de onde quiser, eu poderia dizer que esse aqui é o 3-metil-2-propanol. Não, desculpa. 2-metil-3-propanol, por exemplo. Mas não é. Ele é o 2-metil-1-propanol, por quê? Porque o meu OH está deste lado. Então, o meu carbono primário vai ter que ser. Desculpa, meu carbono 1 vai ter que ser esse. Meu carbono 2, esse aqui. E aí tu pode escolher um desses dois aqui para ser o carbono 3, que se a cadeia vem para cá, esse aqui vai continuar sendo 3, se a cadeia for reta da mesma forma, tá? E pode ser tanto esse quanto esse 3, eu vou dizer que esse aqui é o 3, que eu tô afim. Essa aqui, portanto, é a minha cadeia principal, ó. Certo? E aí o que acontece? Ele é o 2, aqui tem uma metil, met, como a gente bota lá sempre, uma metil. E aqui a gente tem 2-metil propan, porque são 3, 1-OH-ol. Esse é o nome do. E agora aqui, ó, gente, tu tá vendo que tá tudo separado com um tracinho. Assim tá certo de falar. Mas não é a IUPAC, lembra? Eu falei que na aula eu vou trabalhar com ela não sendo igual a IUPAC, por um motivo de didática. Para que fosse igual a IUPAC, seria 2-metilpropan-1-ol, certo? O nome entre o radical e o nome da cadeia tem que ficar aglutinado. Ou yes, ou yes. Então a gente vem para a classificação dos álcoois. Entendida a nomenclatura aqui, tem alguma dúvida disso aqui? Alguém abre o microfone e fala se tiver com dúvida. Serenidade na quebrada, então vamos para a classificação. Porque a classificação dos álcoois vai depender do quê? Vai depender de dois fatores. Ou tu vai depender da posição da hidroxila ou do número delas. Então, para posicionar a hidroxila, tem que saber fazer. Eles estão registrados. Todo carbono
Professor, Oi. no áudio tá bem ruim. Tá conseguindo ouvir agora? Agora sim. Tá. Vamos voltar então para a classificação do álcool. É porque eu tava longe do microfone. Bom, nem preciso ficar com isso no ouvido, porque eu posso ficar segurando ele aqui. O álcool tem duas classificações. Ou a gente vai ter que cuidar a posição da hidroxila, ou a gente vai cuidar o número delas. Tanto um quanto o outro fazem diferença na hora de eu dar, por exemplo, a classificação do tipo de álcool que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, um álcool, esse álcool aqui de cima. Ah, isso foi lá dar, é muito, né? Muito. Esse álcool aqui de cima, ele tem a hidroxila conectada nesse carbono. E todo carbono aquele que está conectado a somente um carbono ou a nenhum carbono, ele vai ser um carbono primário. Ah, como assim a nenhum carbono? Sim, o metano, por exemplo, que é CH4, ele só tem um carbono, então aquele carbono é primário. E o álcool que tiver a hidroxila conectada nesse carbono primário, vai ser chamado, portanto, de álcool primário. Da mesma forma que o álcool secundário vai depender de um carbono que esteja ligado a dois carbonos. Aqui, sempre cuidando do fato do álcool, o OH, estar conectado num carbono saturado, ligação simples, certo? E ele vai poder ser um álcool terciário se ele tiver ligado aqui a um carbono ligado a três carbonos, sendo, portanto, este carbono obrigatoriamente saturado. Como assim? Para ser um álcool terciário, obrigatoriamente esse carbono ele é saturado. Porque o carbono aqui, ó, ele tem três ligações com três carbonos, mais uma com OH. Este obrigatoriamente vai ser. Agora, na situação do álcool primário e do álcool secundário, tem que olhar se o carbono é primário, desculpa, ele é saturado mesmo. Porque pode ser que você tenha um pega-ratão. Se o carbono tivesse uma dupla aqui, ó, ele ia ser um enol. Aí fudeu, aí não é mais o cara que a gente tá querendo, porque ele vai ser uma outra classificação orgânica, certo? Esse é o tipo de classificação, portanto, quanto à posição a qual a hidroxila está conectada. No carbono, o tipo de carbono ao qual ela está conectada, beleza? Mas existe a outra, existe a que depende do número, e a gente falou rapidamente nela ali no início, que eu botei um diálcool, né, alifático, lá no primeiro exemplo. Olha só, tu vai poder chamar ele de monoálcool, ou seja, um cara que só tem um, né, mono, de um cara que contém apenas uma hidroxila. Então vocês conseguem notar que na verdade, o álcool é aquilo que tem a hidroxila e o carbono saturado. De resto é resto. O resto é balela. O álcool é a hidroxila ligada ao carbono saturado e isso tem que ficar. Porque quando a gente passar para a próxima, vai ter um OH também, mas não vai ser carbono saturado. Eu vou chamar ele de diálcool ou diol. Por que não tem monol, então? Não, é que é feio falar monol. Fu, né? Diálcool ou diol. Álcool que contém, portanto, duas hidroxilas. Aquele que eu botei ali na frente, no primeiro, que era o etanodiol, mais conhecido como etileno glicol. Tá? É o nomezinho comum dele, etileno glicol. Não confunde com cadeias que tem dupla, hein? Não confunde. Depois tu vai ter os trióis, que são aqueles caras que são, ou triálcool, né? Como a gente pode ver ali, são os caras que têm mais de duas hidroxilas, como é o exemplo da glicerina, aquele que vocês passam na mão e fica pegajoso, sabe?
glicerina serve para várias coisas, inclusive no ramo gráfico. O pessoal que vai fazer o encadernamento, aquelas. Quando vai ficar fazendo, folheteando, eu não sei qual é a palavra, fica fazendo intercalada de folhas, assim, eles precisam passar no dedo para umidificar o dedo. Uma espécie de lubrificação hidratante, né? Tem também o sabonete de glicerina, já ouviram falar? Então aí o bônus é sobre o álcool em gel, né? Porque, bom, no geral eu nunca tinha falado numa aula sobre o álcool em gel. Mas eu achei e eu vi necessário a gente falar sobre isso nesse momento, porque, porra, todo mundo tá falando disso. Se tu não souber o que é o álcool em gel, devolve o dinheiro do curso e não se inscreve. Porque o álcool em gel vai cair ou esse ano no Enem, ou esse ano na URGS, ou pelo menos vai ser citado, né? Pelo amor de Deus. Vai ter que ser. E se não for citado de forma direta, indireta, com certeza ele vai ser. Porque assim, ó, uma coisa é interessante a gente falar. Por que não se falou muito como a gente, na época que eu estudava pro mais assim, o que vai ser cobrado no vestibular, que eu não sabia o que poderia ser cobrado, eu achei que pudessem algum dia fazer uma questão que remetesse, por exemplo, ao ácido cianídrico, que foi o que acabou lá gerando todo o problema da Boate Kiss. Mas eu errei nisso, porque depois eu me liguei que isso é uma coisa que ninguém quer tocar nessa ferida, e tá mais que certo, porque eu acho que não cabe a ninguém botar isso numa prova. Mas o álcool em gel é diferente, porque todos nós estamos passando por uma situação de pandemia e as coisas mudaram e a gente está usando álcool em gel 70%. Porque 70% significa que ele tem 70% álcool. Essa é como tu olhar para a vodka que tem 37,5% de álcool. Quer dizer que 37,5% daquele volume ali é álcool. E o álcool em gel, ele é um desinfetante que ele é ali, ó, geralmente usado para diminuir a quantidade de agentes patógenos na mão. Diminuir, o que significa que ele não elimina todos, né? E assim, ó, as versões à base de álcool que a gente tem podem ser três, mas eu botei duas. Aqui tá, ó, o álcool em gel e ele pode ser, ele vai ser principalmente isopropanol, ou seja, um cara que vai ter uma cadeia iso, aquela que tem aqui, ó. Ai, shit. Aqui, ó. Vocês se lembram desse radical aqui, ó? Tem um, dois, três carbonos aqui, né? Um, dois, três carbonos. E se eu botar um OH aqui, eu tenho, portanto, o isopropanol. Este cara é utilizado para se fazer. Ele já é ali tá aqui, ó, esse desenho aqui do isopropanol. Ele já é um antisséptico, o próprio isopropanol. Então a gente usa ele para fazer o álcool em gel. Eu gosto de falar isso porque aqui onde eu moro, o pessoal na rua não consegue falar álcool em gel, eles falam álcool em gel direto. Então, outro utilizado, e vai ser sempre utilizado em tudo, é o etanol. A diferença é que é um pouco mais caro esse processo, porque daí tu diz assim, ah, tava faltando álcool no mercado para fazer álcool em gel. Não, tava faltando mecanismo, tava faltando máquina para fazer a produção. Que, porra, o etanol é até combustível. Se tivesse faltando tanto assim no mercado, eles assaltavam os postos de gasolina para produzir álcool em gel. Então não tem muito sentido dizer que não tinha álcool no mercado, como a mídia fez. Era para super faturar o preço do álcool em gel, óbvio. Né? Tem álcool no mercado, tem álcool às ganhas, porque a gente produz álcool a full. Beleza? Dúvidas, Dalbits? Alguém sobre isso que a gente falou?
Ou yes or no, no, vamos para o fenol. Um novo tipo de composto que tem uma ou mais hidroxilas, como o próprio álcool tinha, a hidroxila, ligada diretamente a um anel aromático. Tu sublinha isso aqui. Sublinha, porra. Tem que sublinhar, entendeu? Diretamente a um anel aromático. Diretamente, porque se tiver conectado, se tivesse aqui a minha hidroxila já não era. Aí era um álcool. Tá entendendo o problema? O problema é que tu tem. O problema é que é de boa enxergar assim, até tu ter que classificar, por exemplo, dessa forma que aí treme na base. Então, vamos com calma. É um anel, desculpa, é uma hidroxila aromática essa. A outra é uma hidroxila saturada, né? E aí, olha aqui, hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. A gente tem o mais conhecido, que é o fenol, o metilfenol ou Professor, cresol. Oi, alô? alguém aqui no chat pediu para tu explicar o slide passado, por favor. Tá, já explico. Beleza? Do isopropil. Tá, já volto pro isopropil. Só vou terminar aqui. A vanilina, por exemplo, é outro cara que tem aqui, ó, o OH. Deixa que explique de novo o isopropil. Lembra do radical isopropil? O radical isopropil tinha essa forma aqui, né? Com a ligação podendo ser feita no meio. E aí eu boto o OH e eu encontro, portanto, o isopropanol, certo? É por isso. E o isopropanol ele já é utilizado como um antisséptico. Eu não sei qual foi a dúvida, mas se puder ler para mim a dúvida aí que daí eu não Já preciso. deu para entender, senhor. Valeu aí. Ah, tá. É nóis, então. Valeu. Obrigado quem avisou também. É bom porque daí se me avisarem da dúvida, eu não preciso ficar voltando e ninguém se perde. Então, vamos voltar aqui pro fenol. Está entendido aquilo ali? E o isopropanol é bom lembrar porque ele é um radical que vai ser cobrado. A URGS vai gostar de botar o isopropanol, tu entende? Vai poder ter panela cheia para falar do isopropanol, porque tem o álcool em gel em questão. Vai ter que saber o radical. É bom guardar mesmo o radical isopropil, porque ele vai ser importante para o álcool. Estou te dizendo. Então, o fenol vai depender da minha hidroxila aromática. Temos aqui três tipos de. Ah, viu que tem um M aqui? A gente vai falar disso da aula passada. Metacresol. Portanto, aqui vai ser a posição 3. Já vamos falar disso. Mas é importante a gente lembrar que o mais comum é o conhecido como fenol, benzenol, hidroxibenzeno, ácido fênico. Olha aí, o fenol tem 4 nomes. Todos esses são nomes considerados. Benzenol. Benzenol, tu não acha que poderia ser parecido com benzeno e álcool? Sim, né? Ih, deu uns barulhinhos aqui no meu. Tem todo mundo me ouvindo, deu uns barulhinhos no meu ouvido aqui que parece que alguém saiu, alguém entrou. Sim? Ai, ai, ai. Vamos ver, peraí. Não, tá tudo ok. Aqui pra mim. Vamos ver. Ah, tá. Ali era só aquela pergunta. Beleza, então volta. Continuando o que a gente estava falando. Marca texto amarelo. Ele tem esses 4 nomezinhos aqui que é importante que tu saiba, tá? Outra coisa, é importante saber que ele é sólido a temperatura ambiente, embora ele seja um composto covalente e bem instável, ele é sólido a temperatura ambiente. Parece cristalino, mas ele é fedorento pra caramba. Uhum. E as usam no peeling, coisas para manter a pele mais bonita e sem ruga.
porque ele é corrosivo, ele tira aquela pele morta e as peles novas de baixo vêm nascendo. Agora é importante lembrar que aquilo que tem OH, e a gente não falou disso no álcool, tem ponte de hidrogênio, né? Faz ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Se faz isso, ele é solúvel em água, né? No caso do fenol, ele é pouco solúvel, que não quer dizer que ele não se solubiliza, mas é pouco. Ele é melhor solúvel em álcool e éter, por incrível que pareça. O éter aqui também sendo um outro solvente polar, né? Por isso que o fenol é bem solúvel nele. Muita gente usa o fenol também como desinfetante. O mais conhecido é a creolina, né, que se usa lá na agropecuária. Mas ele também era utilizado como desinfetante de instrumentos cirúrgicos por um tempo. Claro que como ele é tóxico, o pessoal preferiu usar novos, né, tipo o próprio isopropanol, por exemplo. Utilidades que nós temos. Falei da creolina, tinha esquecido que eu tinha botado aqui. Isso é a creolina. Isso aqui. Mas por que isso é a creolina? Porque isso é o cresol. E o cresol é o princípio básico da creolina. Só que interessante, gente, é que existem 3 tipos de creolina. Eu posso botar o OH aqui e o CH3 aqui. Eu vou começar pelo do meio, tá? Depois eu vou pro do da esquerda e depois eu vou pro da direita. Isso vai ter um motivo. Olha aqui. Como é que eu faço para numerar a minha cadeia quando eu acho a cadeia assim? Começa por mais perto do radical. Depois venho para baixo ou para cima? Para cima, né? Porque tem que ser depois na próxima ramificação. Olha a posição que a gente achou aqui. Posição 1 para o OH e 2 para o meu metil. 1 para o OH e 2 para o meu metil. Isso faz com que este cara seja o ortocresol. Ou yes? Posição 2. Agora olha aqui, mais perto da radical, ou mais perto da ligação dupla, ou mais perto da ramificação. Tem ordem? Tem. Mais perto do radical é sempre o primeiro. Portanto, vem para cá e vem para cá. Este aqui, que tem a posição 1 para o OH e 3 para o metil, é o meta. Agora, posição do radical. Sempre o primeiro. Professor, só uma Vai. dúvida. Oi. O radical seria a ramificação? Não, o de um- radical seria o OH. E é sem. Sempre, a função orgânica sempre sobre qualquer coisa. Se fosse um aldeído, se fosse uma acetona, tudo que identifica a cadeia carbônica, a função orgânica, desculpa, vai ser utilizado primeiro. Entendi. Obrigado. Beleza? Tranquilo. Então, olha aqui, ó, posição do radical, ou mais perto da dupla, ou mais perto da ramificação. Neste caso aqui, tanto faz para o lado que eu vou, né? O para é sempre tanto faz. Então, eu tenho aqui o ortocresol, o metacresol e o paracresol, utilizados na creolina como desinfetante. Então, para dar a nomenclatura deles, a gente usa hidroxi, tá? Na IUPAC. Mas também não é com esse tracinho aqui, ó. É sem o tracinho, tá? A IUPAC. Só para tu lembrar. Olha aqui. Então, peguei o próprio metacresol. Aqui, né? A gente falou dele aqui antes, ó. Metacresol. Peguei o próprio metacresol. E a numeração vai sempre seguir no sentido dos números menores. Ou seja, a gente vai sempre cuidar para posicionar a ligação dupla, por exemplo, nós vamos para posicionar a nossa ramificação, nós temos que cuidar sempre o menor número de carbonos. Já vamos ver o que é isso. Olha aqui, ó, metacresol. O metacresol tem que ter a posição 1,3. Qual deles vai ser minha posição 1? Sempre mais perto do radical.
Então, esse aqui é o primeiro. E ele vai ser o 1-hidroxi 3-metil e o benzeno aqui no meio. Ou M13, né? Hidroxi tolueno, lembra? O tolueno era esse aqui, grandioso. Só sem o H, o fenol mais CH3. Nós falamos dele na aula passada. E aí a gente também pode chamar ele de cresol. Olha a quantidade de nome para lembrar. Mas por isso que eu botei alguns aqui para a gente ver. Normalmente vem com o nome do cara, tá? E a gente vai ver aqui, portanto, alguns, como a vanilina, que é a essência de baunilha. Ó, o fenol tá aqui, ó. O eugenol, que é o cheirinho da cravo da Índia. Também pode ser usado de antisséptico, tá aqui o fenol, ó. Ah, mas aqui tem um éter, Soro, então ele não é só fenol, sim, mas e daí? Deixa ele ser o que ele quiser. Ele pode ser quantas funções ele quiser. Beleza? Também tem a hidroquinona. Quase falei hidroxicloroquina, mas não, né? É hidroquinona. Não te confunde. Também chamado de quinol. Usado em filmes reveladores aqui de fotos, sabe? E ele é um diol. Um fenol com 2 hidroxilas. E muito usado na pele, porque também é corrosivo à pele. Estes foram, portanto, as nossas duas funções orgânicas de hoje, gente. Parar a apresentação. Agora vocês devem estar me enxergando solamente. No cantoneiro, deixa eu ver. Como é que faz para voltar aqui, tio do céu? Aí. Então, assim, gente, a gente deu uma olhada aqui nas funções orgânicas oxigenadas, álcool e fenol, tá? Vocês podem, eu botei uma lista, se vocês já quiserem arriscar aquela lista lá, vocês podem tentar ver as funções, tá? No geral é isso, um ótimo dia para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem, beleza? Um beijo para todos. O senhor já enviou esses slides, vou enviar logo. Tá na apostila igual, exatamente igual, mas logo eu vou enviar, beleza? Tchau, tchau, gente.